e estou com a missão de, neste momento, fazer um resumo do comentário da nossa revista de adultos, da nossa Escola Bíblica Dominical. Está em minhas mãos a revista de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, utilizada pelas Assembleias de Deus em todo o Brasil, especialmente aquelas ligadas à CGADB, dentre outras que utilizam esta lição, este comentário. Esta é a revista do segundo trimestre. Estamos, portanto, na primeira lição. E a nossa primeira lição vai tratar sobre Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É a lição de número 1. Por quê? A revista desse trimestre é um comentário sobre a teologia e as orientações pastorais encontradas na carta de Paulo aos Efésios. Portanto, é um comentário bastante prático, bastante objetivo, que está chegando em nossas mãos para a nossa edificação espiritual. Você, querido professor, você, querido aluno, está sendo motivado neste momento para participar e enfatizar a importância da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, portanto, é a lição de número 1, é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso texto áureo diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. O objetivo geral desta lição é mostrar o propósito divino na epístola em estudo, que é a epístola aos Efésios. Os objetivos específicos são 3. O primeiro deles, mostrar a autoria e a data desta epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro objetivo específico é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. O desejo do nosso coração é que você seja grandemente edificado, instruído e abençoado com esta lição. A introdução do comentário da lição de hoje nos apresenta a seguinte descrição. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda é conhecida como a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. É interessante que o nosso comentador, pastor Douglas Batista, homem dedicado às Sagradas Letras, nos apresenta logo inicialmente o teor teológico, aquilo que nós consideramos o fundamento teológico da carta aos Efésios, pois nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado, mas está revelado por meio de Cristo Jesus. Outro detalhe interessante é que nesta lição vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento na vida cristã. Querido professor, você que tem a incumbência de ajudar seus alunos a compreenderem as verdades sagradas
da Bíblia Sagrada e desta feita, especialmente os escritos, o conteúdo da carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, mas também em toda aquela região da Ásia Menor, que certamente foram abençoados no primeiro século, foram edificados com o conteúdo dessa epístola. Eu e você, como estudantes da Bíblia Sagrada, certamente seremos grandemente abençoados e edificados com as instruções nela contidas. Lembrando que o ponto central de toda essa epístola é: Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja aqui na terra é o seu corpo. Com esta lição em mente, eu e você devemos, durante este trimestre, o segundo trimestre de 2020, voltarmos às páginas das Escrituras, agora com mais atenção, com mais dedicação, estudando outra vez esta epístola, procurando extrair dela o máximo que pudermos para o nosso fortalecimento espiritual. Desejamos que você, prezado professor, prezado aluno, sejam abençoados durante este comentário. O primeiro ponto da lição de hoje, que vai nos falar sobre a autoria e a data da carta aos Efésios. Conforme o costume da época, o autor já inicia a carta declarando a sua identidade. Ele já começa se identificando. E como era o costume do apóstolo Paulo, coisa que ele fez em pelo menos 13 epístolas de sua autoria, ele começa sempre: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O Dr. Lucas, médico amado da igreja primitiva e também historiador, nos conta no livro de Atos que este cidadão, autor dessa epístola, chamava-se Saulo, que é o seu nome em hebraico, mas é também conhecido em todo o Novo Testamento como Paulo, que é o seu nome grego. O seu nome em hebraico significa solicitado. De fato, era uma homenagem, provavelmente uma homenagem a Saul, que era da mesma tribo, a tribo de Benjamim. Assim, este homem, conhecido nas páginas da Bíblia Sagrada como Saulo, adotou o nome grego, Paulo, que significa pequeno. Era um nome que, naqueles dias, por causa da cultura grega, segundo temos conhecimento que, naquela época, mesmo depois que o Império Grego havia sido destruído, ou melhor, derrotado politicamente, mas culturalmente, eles continuaram com muita influência. O Império continuou influenciando as massas, continuou influenciando as nações. A influência foi tão grande que mesmo depois do Império Grego, o Império Romano, tendo conseguido o domínio de muitas nações, mas a cultura prevalecente ainda era a cultura grega. E qual é a maior prova para isso? A maior prova é que o Novo Testamento, que é escrito no primeiro século, foi escrito em grego, no grego popular, ou mais conhecido como koiné. Não é somente a pessoa de Paulo que tem essa diversificação com relação ao seu nome. Nós temos vários outros personagens na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Este é o seu nome grego, mas o seu nome hebraico é Simão. O seu nome aramaico é Cefas. Nós temos, por exemplo, Mateus. O seu nome hebraico era Levi.
Temos outro exemplo, Bartolomeu, um dos apóstolos, o seu nome hebraico era Natanael. Assim, temos diversos personagens do Novo Testamento identificados com pelo menos 2 ou 3 nomes por causa da variedade cultural, por causa da multiplicidade de línguas que eram faladas naqueles dias. Você percebe que nos 4 evangelhos, de vez em quando, nós temos expressões aramaicas que inclusive eram usadas por Jesus, visto que o aramaico era também uma língua ainda muito popular entre os judeus do primeiro século, porque quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, voltaram também falando em aramaico. E era, portanto, a língua do mercado, a língua popular entre o povo, a língua que poderíamos dizer a língua do comércio, enquanto que o hebraico em Israel era mais falado nas comunidades religiosas, na sinagoga, na leitura da Torá, etc. E o latim era muito falado também no meio político, enquanto o grego era também falado no comércio e entre as pessoas de cultura um pouco mais elevada, especialmente os grupos chamados de cultura helênica. Sendo esta a informação que temos daquela época, fica fácil entender porque o apóstolo começa a sua epístola da carta aos Efésios se identificando com o nome grego, Paulo, que significa pequeno. Tendo sido dada esta preciosa informação, verificamos que esta era a sua assinatura em todas as epístolas. Mas um detalhe que é relevante é que ele se apresenta como apóstolo, mas logo em seguida ele diz, pela vontade de Deus. Isto é, ele não foi escolhido ou indicado por homem nenhum, por nenhum ser humano, por nenhum grupo que o teria elegido ou indicado para tal cargo. O próprio Senhor Jesus apareceu a ele e o comissionou, conforme temos o testemunho relatado pelo menos 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. E a identificação, ainda nesse primeiro ponto, mais importante, aqui, depois da autoria e data, é que esta é uma epístola da prisão. Ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Assim, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo e também como preso do Senhor. No capítulo 3, versículo 1, ele é chamado de prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 1, ele é chamado de o preso do Senhor. E no capítulo 6, versículo 20, ele se identifica como o embaixador em cadeias. Observe que, além da carta aos Efésios, temos também a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, que são as 4 cartas conhecidas, junto com a carta aos Efésios, conhecida como as cartas da prisão. E quanto à data, a informação que temos é que após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme Atos 28, na cidade de Roma, entre os anos 60 e 62, aproximadamente, depois de Cristo. Bem, a partir dessa premissa, a data provável da redação para esta carta, então, é os anos 61, são os anos 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Encerramos assim a nossa primeira parte da lição de hoje. Continuidade ao comentário da nossa lição de hoje, quero chamar a sua atenção agora para a segunda parte da lição, que vai tratar sobre os destinatários desta famosa epístola. Bem, para tratar neste segundo ponto, o comentador da nossa revista se utiliza de 4 subpontos. Ele enfatiza no primeiro momento a cidade de Éfeso, no segundo momento a religiosidade em Éfeso, terceiro, a igreja de Éfeso e por último a saudação
epistolar. Bem, a cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C. e ela terminou se tornando uma cidade muito importante no aspecto político e comercial, geograficamente bastante estratégica. Ela estava em um nível aproximado, por exemplo, como Alexandria no Egito, como Antioquia na Síria. Ela, portanto, era uma cidade litorânea e um dos portos mais importantes, talvez o mais importante, do mar Egeu. E os especialistas na geografia antiga, especialmente a geografia bíblica, eles afirmam que ela estava situada em uma baía interior, hoje em dia coberta de lodo. A cidade se ligava através de um canal estreito do rio Cister ao mar Egeu, a uma distância de aproximadamente 4 a 5 quilômetros. A cidade ostentava impressionantes monumentos cívicos, incluindo entre eles o proeminente templo de Ártemis, conhecida também como Diana, e aquele templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Assim, aquela cidade se tornou conhecida como a guardiã do templo. Certamente Paulo pregou por muitas vezes a grandes multidões na cidade de Éfeso. Os artesãos daquela cidade chegaram inclusive a reclamar porque Paulo pregava contra a idolatria. Outra informação interessante é que a cidade de Éfeso era conhecida naquele primeiro século como a capital da magia, devido ser a depositária, a guardiã do grande templo da deusa Diana, deusa da fertilidade, muito reverenciada naquele primeiro século. A cidade, portanto, era uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Ela era também possuidora do maior anfiteatro do mundo, que já naquele primeiro século comportava cerca de 25 mil pessoas. Bem, é nesta cidade que o apóstolo chega, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e verifica a religiosidade da cidade, percebe que inclusive a economia dependia dos milhares de turistas que a visitavam, e a maior fonte da economia ali era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão porque os vendedores terminaram por se reclamar e ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, conforme Lucas nos informa em Atos 19, versículos 27 a 29. Como a igreja é formada? Perceba que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme Atos 20 e 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos que se identificaram como discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo disseram ao apóstolo Paulo que eles só conheciam o batismo de João. Isto é, eles não haviam ainda sido batizados no batismo cristão e também não conheciam ainda a doutrina do Espírito Santo. Paulo os instrui, Paulo os batiza em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente, utilizando-se da fórmula trinitária, conforme fora ensinada pelo próprio Senhor Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, e, ao mesmo tempo, os instrui e ora por eles acerca da necessidade de serem cheios do Espírito Santo. É interessante que a igreja, portanto, se forma nesse contexto. Deus usou Paulo poderosamente e a igreja começou a crescer, pois naqueles dias muita gente foi curada, muita gente foi liberta de problemas demoníacos, de possessões demoníacas, e Deus fez grandes maravilhas. A igreja, durante a sua história, começou a receber líderes importantes,
A história nos dá conta de que Apolo ministrou ali naquela cidade, assim também como Áquila e Priscila. Timóteo também foi enviado depois por Paulo para ser pastor naquela cidade. E finalmente a história nos informa que o apóstolo João também pastoreou naquela cidade. E a saudação epistolar, que se tornou conhecida do próprio apóstolo, depois que ele se identifica, ele se dirige aos irmãos dizendo: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para serem propriedades exclusivas de Deus. Ele os cumprimenta simplesmente com as palavras objetivas: graça e paz. Isso simplesmente nos lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Mas, ainda sobre os destinatários da carta, grande parte de comentadores acredita que Paulo, mesmo tendo em mente os seus amados irmãos, muitos deles filhos na fé do apóstolo, tendo em mente os irmãos da cidade de Éfeso, ele pretende estender essa carta a todas as igrejas da Ásia Menor, alcançando o maior número possível de cristãos, para que os mesmos fossem informados sobre o senhorio de Cristo como a cabeça da igreja e a importância de ser igreja como corpo de Cristo aqui na terra. Vamos agora para a nossa terceira e última parte da lição de hoje, que é sobre propósito e mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Aparentemente, a epístola não apresenta, assim, diretamente nenhum problema enfrentado pela igreja em Éfeso, como muitas das outras epístolas do apóstolo identificam. Bem, mas não é por acaso que o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Por quê? Provavelmente, Paulo entendeu que havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se encontravam na congregação dos santos, servindo ao Senhor de todo o coração, e precisavam entender que Jesus é Senhor, que Jesus é soberano, que Jesus reina sobre a igreja. Também é possível perceber uma ênfase do apóstolo com relação ao passado daqueles cristãos que havia sido marcado por imoralidades, por bebedeiras, mas agora, uma vez salvos pela graça de Deus, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, conforme se percebe no capítulo 2, versículos de 1 a 10. E o apóstolo vai ainda destacar nos versículos 11 a 18 do capítulo 2 a unidade e a paz entre judeus e gentios. Ele vai explicar que essa unidade, que essa paz que agora existe, ela foi provocada, ela é oriunda do grande sacrifício de Jesus na cruz, que uniu judeus e gentios. Bem, mas podemos ainda perceber que dentro do propósito, visto que já expressamos essas premissas, podemos então considerar que uma das intenções do autor desta carta era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Assim, eu gostaria de mostrar a você que uma leitura um pouco mais profunda da epístola vai fazer você entender, meu querido professor, querido aluno, vai fazer você compreender que os 6 capítulos dessa epístola estão praticamente divididos em 2 partes. Se você perceber, o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, eles vão enfatizar a teologia relacionada ao senhorio de Cristo como cabeça da igreja, relacionada ainda ao mistério revelado, que foi a salvação dos gentios,
e ainda a colocação da igreja, a identificação da igreja como o corpo de Cristo aqui na terra. Então, os 3 primeiros capítulos, eles são praticamente teológicos. Eles são uma explicação daquilo que Paulo tinha em mente para mostrar àquela igreja sobre o senhorio de Jesus, sobre a revelação do mistério de Deus nesses últimos dias, por meio de Jesus, e aplicado na vida da igreja por meio do Espírito Santo. E também a importância da igreja sendo identificada como corpo de Cristo. Agora, se você pega os capítulos 4, 5, 6, você vai perceber a ênfase pastoral. Aí Paulo vai dar instruções para o esposo e a esposa, ele vai falar dos papéis do marido, os papéis da esposa, ele vai falar do papel de pai e mãe, qual era a responsabilidade, quais eram as responsabilidades dos pais cristãos, e vai falar ainda do dever dos filhos para com os pais, dos senhores para com os servos, dos servos para com os senhores, e vai encerrar falando da batalha espiritual, da guerra espiritual que os cristãos enfrentam. Assim, podemos encerrar a lição, ou melhor, esse terceiro ponto, falando da mensagem. A mensagem, ou seja, os eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E por último, um novo estilo de vida baseado na unidade, baseado na comunhão com o Espírito, na frutificação e na intercessão do Espírito Santo agindo na igreja. Que você tenha sido edificado com esta lição, com essa terceira parte da nossa lição de hoje. Esse é o desejo do nosso coração. Então, vamos agora para a conclusão deste comentário da nossa primeira lição desse segundo trimestre. Só para lembrar você, a síntese do tópico 1 é a seguinte: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62 depois de Cristo, precisamente em sua prisão na cidade de Roma. A síntese do tópico 2, que acabamos também de comentar, é: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. A síntese do tópico 3 é: a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Finalmente, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. E o conteúdo da epístola recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Assim, podemos afirmar que as exortações contidas nessa epístola nos convidam a viver em santidade, alicerçados em Cristo e prontos a batalhar, a enfrentar qualquer dificuldade e enfrentar inclusive as forças das trevas, confiando nas armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Seja, portanto, edificado com a lição de hoje, fazendo a abertura dessa carta pastoral, dessa carta teológica, que certamente será uma bênção para a sua vida durante as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você.